Bom dia a todos, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, e mais essa oportunidade de estarmos juntos e podermos entrar na tua casa para lhe dar mais uma palavra da parte de Deus, que te fortaleça, que te incentive, que te encoraje e te ajude a enfrentar mais esse dia. Lembra você que escuta essas devocionais e que frequenta as nossas células, continue estudando os nossos livretos. Nós estamos agora no livreto Bem-vindo à Família e que traz importantes orientações e instruções para todo aquele que quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Continue assistindo os nossos cultos, seja presencialmente, seja através do Facebook e do YouTube, e também as nossas devocionais, que todos os dias são liberadas as devocionais, palavras preciosas para o seu coração. Que Deus abençoe a sua família. E nesta manhã eu quero falar com você a respeito de um texto que Paulo ministra aos nossos corações a respeito da nossa maneira de viver. Vocês lembram que lá no templo há uma mesa, um altar, com duas colunas, e naquelas colunas estão escrito santidade e justiça. Foi uma orientação, uma instrução que Deus nos deu para colocarmos ali, baseado num texto lá de Lucas, onde o Senhor nos fala assim, que Ele nos resgatou da mão dos nossos inimigos, para os servirmos livres do medo, em santidade e em justiça todos os dias de nossa vida. Então nesse texto ele fala do resgate, da ação dele sobre a nossa vida, mas também fala como nós devemos viver em sua presença em santidade e em justiça. A santidade, ou a santificação, é um processo. Eu quero mostrar na palavra de Deus como acontece esse processo. Então Efésios capítulo 5, verso 22 a 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em santidade e em justiça provenientes da verdade. Veja só, mais um texto falando sobre justiça e santidade, ou santidade e justiça. Primeiro esclarecendo a você que a santidade é segundo o padrão de Deus e a justiça segundo a justiça de Deus, o padrão de justiça de Deus. Aqui não tem a ver com a justiça dos homens, mas sim com a forma como Deus vê as coisas. E aqui ele dá as dicas, como você entra nesse processo, como você vive isso que Deus espera de você. Primeiro, nos despindo do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O velho homem é o homem corrompido, é o homem que anda no senso comum, que anda segundo os desejos do seu coração. O velho homem é aquele que ele está sentado no trono e ele determina tudo o que ele faz. Não está preocupado com Deus, não está preocupado com a vontade de Deus, está preocupado com a sua vontade. E o homem, assim, ele segue os desejos do seu coração. E como o coração do homem é enganoso e o leva por caminhos tortuosos, preste bem atenção, despir-se do velho homem é abandonar as velhas práticas que te afastavam de Deus. É abandonar a desonestidade, abandonar a mentira, abandonar a malícia, abandonar a imoralidade sexual de toda espécie, abandonar as brigas, as contendas, abandonar os palavrões, abandonar aquele coração belicoso que está sempre arrumando encrenca com as pessoas. Despir-se do velho homem é despir-se de tudo aquilo que é mal, tudo que é de má fama, é se afastar destas coisas e é buscar o padrão de Deus. Então, primeiro, dispa-se. As pessoas podem perguntar, mas como é que eu sei definir, ou distinguir, ou discernir essas velhas práticas? Isso é muito simples, porque
Quando você se volta para Deus, o Espírito Santo já começa a apontar essas coisas, trazendo um peso no seu coração, com relação àquilo que não agrada a Deus. A própria consciência sua mostra isso. E quando você vai para a palavra, aí você começa a ver ali, através dos testemunhos da vida de pessoas, porque a Bíblia tem história, tem princípios, tem leis, tem poemas, tem versos, tem testemunhos. Ela nos ensina e nos mostra qual o padrão de Deus e qual o padrão do mundo. Ela conta a história dos homens e mostra o caminho dos homens, a escolha deles e os seus resultados. Pois bem, quando ele fala despir-se do velho homem, está claro para você o que isso significa. E ao longo da vida, esse é o processo de santificação. Despir-se do velho homem, das velhas práticas, das mentiras que a nossa mente tinha, dos enganos do inimigo e do nosso próprio coração. E em seguida ele fala em serem renovados no modo de pensar. Renovar. Como é que nós renovamos o nosso modo de pensar? É através da palavra de Deus. A palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, nos ajuda a mudar a nossa forma de pensar, a vermos as coisas de outra forma, sob um ângulo novo. Nos ajuda a enxergar as coisas que desagradam a Deus e nos ajuda a descobrir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está expressa na palavra. Agora, há pouco nós falamos sobre o altar em nosso templo e que fala sobre santidade e justiça. E essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E nós temos que caminhar nessa direção, na presença de Deus, andando na presença de Deus, que esse também faz parte de se mudar a forma de pensar, porque antes nós vivíamos para nós mesmos, atrás dos nossos interesses pessoais e não estávamos nem preocupados com Deus. A partir do nosso encontro com Jesus, nós passamos a mudar, nos despindo do velho homem com suas práticas e mudando a nossa forma de pensar, conformando, alinhando o nosso coração ao coração de Deus, à vontade de Deus, aos planos de Deus. E logo após ele falar sobre renovar no modo de pensar, ele fala sobre se revestir do novo homem. Que novo homem é esse? Um novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aqui nós temos bastante informação. Nós nos revestimos do novo homem toda vez que lemos, meditamos a palavra de Deus e praticamos aquilo que ela nos ensina. Lembre-se que o Senhor nos comprou com o preço de sangue. E a palavra do Senhor diz que Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. O Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. E essa é uma posição que o Senhor nos colocou. Entenda, posição é uma coisa. Agora, conduta é outra. Nesse processo de nos revestirmos do novo homem, de mudarmos a nossa maneira de pensar, nós estamos trabalhando para que a nossa conduta seja compatível com a posição de santidade que o Senhor nos colocou. Ou seja, mudança no nosso modo de pensar, nas nossas prioridades, no que falamos, no que deixamos de falar, no nosso caráter, ele vai sendo transformado pela leitura da palavra de Deus e pela aplicação dela no dia a dia, porque nós temos que buscar essa justiça segundo o padrão de Deus. Para tal, nós temos que ir nos esvaziando da nossa justiça própria, das nossas opiniões, para poder dar espaço para a justiça de Deus, que é adquirida ao meditarmos no justo juízo de Deus na sua palavra. E a santidade, que é esse processo ao longo da vida, no qual essas coisas ruins vão sendo retiradas e coisas boas vão sendo acrescentadas. Nós vamos adquirindo e guardando um tesouro na nossa mente e no nosso coração. Um tesouro que transborda a nossa vida para a vida de outras pessoas, não só em palavras, mas em conduta. E aí sim, estamos nos tornando cada vez mais coerentes com a posição que o Senhor nos colocou. O que o Senhor quer
é que nós, nos despindo do velho homem, e veja, isso é intencional, é uma decisão de cada dia, mudando, renovando a nossa forma de pensar e nos revestindo do novo homem, fiquemos cada vez mais parecidos com Deus. Por isso que ele fala aqui, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. No princípio ele nos fez a sua imagem e semelhança. O pecado nos corrompeu, nos afastou de Deus. Mas ele vem trabalhando através de Jesus Cristo para, de novo, nos fazermos semelhante a Deus em santidade e em justiça provenientes da verdade. Quem que é a verdade? Jesus é a verdade. A palavra de Deus é verdade. Tanto que o nosso mestre nos ensina, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados, o reino de Deus está em nós e é manifestado na terra através das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes, condutas, ações e reações perto das pessoas. Elas podem ver a manifestação do reino dos céus, olhando para os nossos frutos e se alegrando no Senhor, e querendo nos imitar ou pedindo para nós, leve-me até Deus, eu preciso ter essa bênção, essa presença, essa paz que você tem na minha vida. Se nós entendermos e aceitarmos essa vontade de Deus, ou seja, nos despirmos do velho homem e das suas práticas enganosas, renovarmos a nossa forma de pensar através da palavra de Deus, das instruções do Espírito Santo, e nos revestirmos do novo homem, que é semelhante a Deus em santidade e em justiça proveniente da verdade. Aí sim, nós vamos estar manifestando o reino de Deus na terra. Aí sim, o Senhor vai se alegrar de nós e nós daremos muitos frutos. Preste atenção, meu amado, Deus não nos pediria algo que é impossível. Eu diria para você que na força do braço é impossível, mas como nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso advogado, aquele que nos guia em toda a verdade, temos a palavra de Deus, temos os dons que são a capacitação que o Senhor nos dá para tornar isso possível, vivenciado, e assim nós irmos sendo transformados de glória em glória. E eu convido você a não somente crer nessa palavra, mas trabalhar com afinco para ser semelhante a Deus em santidade e em justiça proveniente da verdade. E isso é possível, por isso leia a palavra todo dia, medite nela, guarde no seu coração, aplique ela no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, dentro da sua casa. Comece dentro da sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, e estenda a seus vizinhos, aos companheiros de trabalho. Seja uma testemunha de fiel através da sua vida, e se necessário for, abra sua boca e testemunhe em nome de Jesus. Que esta palavra possa ter abençoado você, uma semana abençoada, excelente na presença de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo e até breve, em nome de Jesus. Amém.